Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais uma resenha de livro aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão a respeito do conto O Jantar, de 1943, obra-prima da formidável escritora brasileira Clarice Lispector. Vamos lá, gente. O Jantar faz parte de uma coletânea de contos, de uma antologia de contos chamada Laços de Família. E ele é muito interessante por várias razões. E eu diria que essa história que traz um senhor distinto, de alto poder aquisitivo, um mandatário, num restaurante, nós não sabemos se do Rio de Janeiro, nós não sabemos se de São Paulo, a Clarice, né, morou durante muitos anos na cidade do Rio de Janeiro. De qualquer maneira, estamos num restaurante aí de alto padrão, esse senhor distinto, bem trajado, com um anel em suas mãos, está sentado à mesa, vai comendo seu bife bojudo, toma seu vinho, viu que trouxeram um vinho errado, depois trouxeram uma nova garrafa, segundo as vontades desse senhor, a quem nada se podia fazer senão o obedecer, como a instância narrativa, o narrador ou a narradora da história dizem. E aí é importante dizer que esse conto, ele como que transfigura, subverte a expectativa que nós temos da instância narrativa, e isso é um dos fatores mais interessantes da constituição da história. Vamos conversar sobre isso. Quando a gente conta uma história para alguém, a gente vai encadeando, né, os fatos. Olha, fulano fez isso, Beltrana fez aquilo e assim por diante. E ao longo da sequência de fatos que nós trazemos à tona, vem a interpretação sobre as possíveis intenções, não é isso? Olha, fez X porque queria Y, teve a consequência Z por causa da intenção W, e geralmente isso. Nós nos colocamos, ao narrarmos histórias, nós nos colocamos muitas vezes na posição de narradores, se não oniscientes, pelo menos com a intenção de sabermos mais sobre o outro do que a outra pessoa pode, digamos, dar à tona. Às vezes a pessoa sequer, digamos, sabe de si, mas nós temos muitas vezes a intenção de desvelar as intenções, os motivos, as razões. Não é verdade? Pois é. Isso vem sendo radicalmente questionado pela literatura desde o século XIX. E por quê? Porque essa constituição, digamos, de um narrador em terceira pessoa, mesmo que um narrador personagem, né, que participa ou participou da história, mas que tem um vislumbre totalizante, englobador da realidade, que essa instância vem sendo problematizada. Por quê? Porque desde o século XIX vem sendo questionada a existência de instâncias absolutas, maiores, oniscientes, como Deus, deuses, instâncias espirituais, transcendentais, instâncias do absoluto. E nesse sentido, se perde historicamente, filosoficamente, a dimensão do absoluto, o seu escopo maior de vislumbre, nós ficamos aí com perspectivas, fragmentos da realidade, não com a realidade como um todo e propriamente dada. É aí que o questionamento do narrador em terceira pessoa, do narrador onisciente, do narrador intruso, começa a se dar. E a literatura, em diálogo com essa mudança, que é estética, que tem reverberações estéticas fundamentais, mas que é fundamentalmente histórico-filosófica, é assim que a literatura vai trazendo à tona uma série de tomadas de posições a partir dessa profunda transfiguração da instância narrativa. No caso de O Jantar, conto, como eu já disse a vocês, de meados do século XX, nós temos uma instância narrativa, uma narradora ou um narrador,
que está sentado ou sentado à mesa, a uma mesa do mesmo restaurante em que essa personagem, esse senhor distinto, esse patriarca está sentado. Quando nós estamos, por exemplo, num ônibus, num vagão de metrô, num restaurante, né? O que é que nós sabemos das pessoas que estão, digamos, nos demais assentos, nas demais mesas? Muito pouco, ou praticamente nada. Nós vivemos, muitas vezes, a maioria de nós no Brasil, como em outros países, já não vivemos em vilas pequenas em que todas as pessoas se conhecem. Nós vivemos em cidades grandes que nos tornam anônimas e anônimos uns para os outros. Então, essa instância narrativa da Clarice Lispector, aquilo a que ela pode ter acesso, diz respeito, digamos, à epiderme, à exterioridade da personagem. E assim, o jantar também pode ser lido, digamos, não apenas como comer o bife, tomar o vinho, fazer o rito da alimentação recorrente, ainda que num restaurante distinto. O jantar também pode ser a voragem, o ímpeto desse olhar narrativo para tentar apreender, deglutir a personagem, tentar entendê-la desde fora, porque o que há dentro está vedado. Claro que há uma dimensão de que, vendo os traços fisionômicos, a instância narrativa, a narradora ou o narrador, a instância narrativa tenta depreender o que está acontecendo. Mas isso não está propriamente dado, isso precisa ser averiguado e é isso que vai acontecendo ao longo da história. Ou nós poderíamos dizer, da anti-história. Porque esse conto, O Jantar de Clarice Lispector, é mais uma tentativa de se acercar da personagem, como se nós a estivéssemos envolvendo em um novelo de lã, digamos, do que propriamente de acompanhar o desdobramento de uma ação. Essa personagem, à época não havia, em meados do século XX, não havia telefones celulares, mas se fosse hoje, essa pessoa poderia estar ao telefone, vendo uma mensagem ali do aplicativo, ou fazendo uma ligação. Nós geralmente já não fazemos ligações, né? Trocamos as mensagens. Então, isso é importante dizer, que nós temos no conto, na história, um anticonto, uma anti-história, no sentido do desdobramento fático das ações. E aí o que a instância narrativa vai tentar aprender? O que a narradora da história traz à tona? A forma como se segura o garfo, a maneira pela qual garfo e faca cortam o bife, a maneira pela qual o senhor distinto maneja o guardanapo, a maneira pela qual tenta encobrir suas emoções, que são emoções analisadas, eu repito, desde fora e não desde dentro. A maneira ali, porque o que nós temos nessa tradição patriarcal, lamentável, é claro, é vedado geralmente, é vedada aos homens a expressão, a apresentação de suas emoções. Isso é uma tragédia, obviamente. Todas e todos nós temos um componente fundamental de fragilidade, de caráter quebrantado, de nos sentirmos ali inseguras, inseguros, de nos sentirmos tristes. E esse senhor está ali sozinho à mesa de jantar, ele não está acompanhado de ninguém, de nenhum parente, não se sabe se é casado, a instância narrativa, a narradora do conto não diz isso. Bom, há um anel bojudo, mas um anel de seu poder, quiçá um anel da profissão. E a emoção, a partir dos seus desdobramentos, que nós chamaríamos aqui de exteriores, a partir da sua vazante, ela se nos vai revelando. E isso é muito interessante. Nós ficamos sabendo do coração, dos afetos, não a partir de uma instância narrativa, de uma narradora, que consegue desvelar o coração da personagem. Nós ficamos sabendo a partir do corpo, a partir de suas somatizações, a partir de seus movimentos narrados com personificação. Em O Jantar,
o conjunto de ações exteriores forma verdadeiras personagens da história. A maneira de empunhar o garfo pode parecer a maneira de empunhar uma clava ou um cetro. A maneira de velar as emoções pode parecer, digamos, a dor de um líder que não pode revelar a quaisquer pessoas ao seu redor, ao seu entourage, que sofrem. E assim, Clarice Lispector, em O Jantar, faz um verdadeiro inventário das emoções sem nomeá-las, sem trazê-las à tona, mostrando como essa instância patriarcal, a quem nada se pode fazer senão obedecer seus ditames, ela mostra como, de qualquer maneira, o humano, o frágil, aquilo que é incontido, aquilo que dói, irrompe, se esgueira por entre as frestas dessa personagem, desse ser. E isso é muito importante para que nós entendamos que há vários jantares em O Jantar. Há o jantar objetivo, aquele nosso de dia a dia, ainda que a personagem esteja ali num restaurante distinto. Há o jantar da narradora, que observa a personagem, que observa ali o seu digamos, vizinho de mesa, em boa medida, e tenta aprendê-lo, e tenta saber, desde fora, com suas parcas informações, de quem se trata. Há também o jantar / regurgitar das emoções, dos afetos alquebrados, da profunda dificuldade em lidar com a sensação do imponderável, com a sensação de não controle. Isso eu estou tentando deduzir, justamente pelos elementos que são trazidos à tona por esse conto. Desde a primeira vez que eu li esse conto, há mais de 10 anos, eu fico sempre nas releituras intrigado com a pletora de afetos que a descrição bastante personificada, bastante tornada caracteres, tornada personagens da grande Clarice Lispector, confere ao conto. A decadência da escolha da sobremesa, com creme ali, justamente ali, anódino. A dimensão do poder com que se segura o garfo e a faca. A forma de velar os olhos que estão transbordando em lágrimas com o guardanapo. A dimensão imperial de chamar os garçons e rejeitar o pedido do vinho. Tudo isso são sinais, formam verdadeiros sinais ali de pertencimento de classe, de forma de relação com os demais. É claro, e aí é importante dizer, que Clarice Lispector, com seu traquejo literário formidável, mostra que os sinais que nós damos, os sinais que recebemos, nossa forma de interação, nossa forma de nos sentarmos, de nos vestirmos, de nos colocarmos, de expressarmos ou não nossa emoção, é correlata com a nossa formação, com a classe social a que pertencemos, ou a qual ascendemos, ou até a qual descendemos, a depender das mudanças bruscas aí da vida, que não há propriamente gratuidade na nossa forma de ser. Nós, mesmo nos gestos mais mínimos, somos seres históricos, seres forjados em diálogo com as macroformações históricas que se revertem nos nossos comportamentos, na nossa socialização. É assim que algo tido como esdrúxulo, inabitual, raro, estranho, é algo que destoa do padrão de ações e reações padrão do qual nós participamos. É assim que Clarice Lispector lança a mão desse inventário de atitudes com expressões exteriores da personagem para tentar chegar ao seu exterior desde fora. Clarice Lispector é uma revolucionária da literatura e dos seus desdobramentos filosóficos. Em que medida? Na medida em que percebe como essa subjetividade, que eu chamaria de racionalização, laicização da dimensão de alma na tradição judaico-cristã, para uma dimensão de interioridade e subjetividade,
como Clarice traz a interioridade para a flor da pele, para o exterior mesmo, para os desdobramentos da ação, para a captação do olhar. O que há desde dentro como afetos, se não passar por sua dimensão da pele, fica ali como que não passível de descoberta, não passível de apreensão, porque o que é dentro também é fora. Como, digamos, as camadas de uma meia. Quando se molha uma meia desde fora, bom, ela pode ser espessa o suficiente para que o interior não seja afetado, mas geralmente molhar a meia desde fora vai implicar umedecê-la também por dentro. Essa é uma dimensão fundamental em Clarice Lispector. E tendo essa resenha aqui que eu estou fazendo em mente, eu gostaria de convidar a todas e a todos vocês para buscarem uma outra resenha que eu fiz lá no começo do canal, que está aqui na playlist Resenhas de Livros com Vassoler, que é a resenha sobre o romance O Estrangeiro, do grande Albert Camus. Vocês vão perceber, guardadas as diferenças de enredo, de momentos narrativos entre o conto O Jantar, da Clarice Lispector, e o romance O Estrangeiro, do Albert Camus, vocês vão notar muitos paralelismos em termos filosóficos, mesmo existenciais, em relação às abordagens, às tomadas de posições de Clarice Lispector e Albert Camus. Porque da mesma forma que Meursault é estrangeiro, é estranho para si mesmo, é opaco para si mesmo, a personagem de Clarice é vista desde fora. Claro que nós temos aí uma tentativa clariciana, lispectoriana, de aprender um interior, uma emocionalidade, o caráter dos afetos da personagem que janta. Porém, tudo isso vem como expressão exterior. Talvez, se a narradora conhecesse a personagem e o senhor que está jantando, talvez ela tivesse ali um arcabouço para interpretá-la. Mas o que o jantar faz na posição, a tomada ali pelo conto Jantar da instância narrativa, é uma dimensão justamente de fazer com que a personagem seja vista como estrangeira para si mesma ou como opaca para si mesma, expressando suas afetações, suas emoções a partir da pele. No caso, a pele que transborda lágrimas, os olhos transbordam lágrimas, mas é a pele marcada e velada pelo guardanapo que traz à tona esse transbordamento. Assim como Meursault é afetado pelo sol, pelo desejo, pela brisa. Façam um estudo comparado, assistam à resenha. Eu vou deixar também no final do vídeo, na tela final aqui dessa resenha, a resenha de O Estrangeiro, do Albert Camus, para que vocês possam comparar, digamos, cotejar as tomadas de posições que, a meu ver, são parelhas de O Estrangeiro, de Albert Camus, e O Jantar, de Clarice Lispector. E vocês podem procurar também a resenha de O Estrangeiro na playlist aqui Resenhas de Livros com Vassoler. Pessoal, essa foi então a resenha do brilhante conto O Jantar, da escritora brasileira, nascida na Ucrânia, mas brasileira, de coração brasileiro, a grande Clarice Lispector. Se vocês gostaram de mais essa resenha de livro, no caso de conto aqui do meu canal do YouTube, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no meu canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das atividades aqui do meu canal do YouTube, considere a possibilidade de, ao clicar na tecla Seja Membro, se tornar um membro ou uma membro humanista aqui do meu canal, para poder contribuir, segundo sua situação financeira, com esse meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Eu sempre deixo o convite para vocês acompanharem as resenhas de livros aqui do meu canal do YouTube, que acontecem todas as terças-feiras,
às 8 horas da noite, horário de Brasília, no Brasil. Então até a próxima resenha de livro, pessoal, e tchau, tchau!